Escuta, um exercício mais terrível e complicado no cristianismo ou na vida do cristão não é orar e nem jejuar, mas sim é de esperar o tempo de Deus. É fácil orar, é fácil jejuar, basta só estar envolvido em problemas. Quando as coisas não dão certo, as pessoas oram. Quando o filho está doente, quando não há emprego, quando não há finanças, as pessoas elas oram e jejuam. Até pedem ajuda aos outros. E alguns se humilham para poderem ser ajudados quando passam por problemas. Mas a coisa mais difícil de se fazer é esperar o tempo de Deus. E a falta do entendimento ou a falta de paciência tem feito muitas pessoas estarem num lugar onde eles não poderiam estar. A falta do exercício da espera é a razão pela qual muitas mulheres vivem um casamento de frustrações. Muitos homens casam mulheres que falam muito, que mal conseguem se comportar, mal conseguem estar, por falta ou por terem tido falta da paciência para se esperar o tempo de Deus. Deus, quando Ele promete uma coisa a um indivíduo, a um homem, Ele cumpre, mas Ele cumpre no tempo dele. E nem todos estão preparados para esperar no Senhor. Quando Deus Ele promete, o processo pode levar um dia, assim como também pode levar 10 a 20, 30 anos. Então precisamos de entender este processo para recebermos uma coisa genuína das mãos de Deus. José, ele teve uma promessa, ainda menino, rapaz. Deus ele disse a ele, o revelou que ele seria governador. Mas podemos ver, mediante a palavra de Deus, que para isso acontecer, passaram muitos anos. 20 a 15 anos se passaram. Para que Deus realizasse a promessa que ele havia feito a José. O que significa que até Cristo ele pode ter te prometido que você vai ser um ministro, você vai ser um profeta, você vai ser um evangelista, um servo de Deus ou um milionário. Mas é que se obedecer o processo do tempo. Porque toda vez que nós corremos para agir fora do tempo de Deus, destruímos o nosso destino. Destruímos a nossa vida. E às vezes, no processo da espera, Deus ele não aparece para te fortalecer na sua espera. Ele pode se manter em silêncio. A única coisa que deve dominar o seu coração, que deve te dominar dentro desse tempo de espera, é a promessa que você recebeu dele. Quando Deus promete, nós temos que esquecer aquilo que nós fomos prometidos e nos fixarmos no tempo dele. Não importa o quanto tempo se passe, se Deus ele te prometeu, ele vai cumprir. O nosso problema é que quando Deus ele promete, nós começamos a olhar para o nosso tempo cá na terra. Começamos a achar que já estamos a envelhecer, o tempo está a passar, nós não temos nada, não temos parceiro, não temos parceira, não temos dinheiro. E por essa razão, optamos por outros meios. As pessoas, por verem que a prosperidade está a demorar para chegar nas suas vidas, optam por meios maquiavélicos, roubam nas empresas onde são contratados. Roubam das pessoas.
Tudo isso por não aguentar esperar o tempo do Senhor. E se esquecem que toda boa e perfeita perfeição precisa de um processo de espera. Os que cozinham sabem muito bem disso. Que toda boa comida leva tempo para ser preparada. Aquilo que é preparado em pouco tempo não dura. O processo de espera aplica-se em todos os sentidos. Relacionamentos que para vocês estarem juntos não levaram menos de 2 minutos, também não duram. Porque não houve o processo. O processo é o ímã que nos permite vermos as qualidades daquilo que Cristo preparou para nós. Sem um processo de espera, ao recebermos, não temos como valorizar. Só podemos dar valor àquilo que levamos tempo, investimos para ter. Sem um investimento, sem um processo de espera, nós não vamos conseguir dar valor àquilo que Cristo terá colocado sobre as nossas mãos. Eu tenho uma questão para si. O relacionamento em que você está agora, por quanto tempo você esperou pela mesma? Ou pelo mesmo? Se é que você não esperou nenhum tempo, cuidado. Isso pode desaparecer também em pouco tempo. Escuta. No tempo da Sara, muitas mulheres ficaram grávidas e tiveram filhos. Mas a Bíblia deixa claro que o processo da Sara levou muito tempo. Ela teve filho com 90 e poucos anos. Tudo isso por quê? Porque Deus havia organizado algo perfeito para ela e para o Abraão. Então precisamos perceber, precisamos entender que o tempo de Deus sempre será melhor para as nossas vidas. O fato de algumas pessoas não estarem num relacionamento agora não significa que estão possessos. Alguns estão dentro do processo. Deus ele está a organizar. Deus ele está a lhes moldar para que ao entrar num relacionamento comportem-se como esposas, para que não venham a perder o mesmo relacionamento. O fato de alguns não terem emprego não significa que estão possessos e é falta de sorte. Não. É porque Deus viu que com este comportamento esse indivíduo pode morrer por causa do emprego. O emprego que ele tem pode lhe trazer desgraça. Pode lhe fazer parar na cadeia, porque vão lhe contratar, vai roubar, depois será preso. Por não aguentar esperar o tempo em que Deus lhe prometeu. Então Deus ele prefere fazer o homem aguardar, ficar no processo para que o comportamento dele seja restaurado. Para que ao obter a coisa, ele a valorize. E quem valoriza a coisa, desenvolve, prospera com a mesma. Então uma palavra do mestre. Mulher, desse valor. Porque aquilo que você não valoriza, ninguém há de vir dar valor. Homem, desse valor. Se você não dar valor a si, nenhuma mulher vai vir te valorizar. Precisamos de aprender a esperar em Deus. Não importa se Cristo ele te chamou para você servir no seu ministério ou no ministério. Não tenha pressa. Não importa, mesmo você estando na China, quando Cristo ele te chama para um certo propósito, você vai sair da China e ir parar em Moçambique para cumprir com o propósito de Deus. Isso é bíblico. Temos o exemplo de Jonas. A Bíblia diz que Jesus ele chamou Jonas para pregar o arrependimento para o povo de Nínive. E a Bíblia diz que Jonas ele fugiu do Shabat. Ele pegou o navio que ia para Tarsis, em vez dele ir para Nínive.
Mas a mesma Bíblia deixa claro que situações aconteceram que levaram Jonas até parar na cidade em que Cristo havia mandado ele para ir. O que significa que ninguém pode fugir do chamado. E se Cristo lhe te confiar alguma missão, eu te garanto que você nunca vai morrer sem antes ter vivido a promessa de Deus. Pois aquele que tem promessa nunca morre. E essa também pode ser uma das razões de ainda continuarmos vivos. É porque Deus, Ele fez uma promessa aos nossos pais de que uma semente daquela família seria próspera. Uma semente daquela família vai conhecer a Cristo e vai se submeter a Ele. E por intermédio dessa pessoa, toda a família seria restaurada. Então dê valor ao processo. Não tenha pressa. O tempo de Deus é sempre o melhor. Não importa se os outros estão a casar, você nem noivado não está. Não fique preocupado. O que você precisa compreender é: será que isso está a acontecer porque você está possesso ou por causa do tempo de Deus? Então, para tal, você precisa estar dentro do ministério. Você precisa estar diante de alguém com uma visão para te ajudar a perceber se a sua situação é causada por demônios ou é o tempo de Deus. E também, uma das maiores dificuldades que nós temos no tempo atual é encontrarmos pessoas que aceitam ouvir o conselho do profeta. Ok? E também, não somente aceitar ouvir o conselho do profeta, encontrar o profeta que vem para dizer-nos que nós estamos perdidos. A única coisa que nos mantém estagnados é o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar, a bênção que Ele nos prometeu vamos receber nas nossas mãos. O profeta não é aquele que somente anuncia bondade, não é aquele que anuncia que as coisas vão dar certo amanhã, não. É aquele que também pode vir para anunciar um certo tempo, uma certa estação para a sua vida. Se Deus, Ele quer que você passe por um processo, para que você espere, para ser transformado, para ser restaurado, aguente esperar. Eu te garanto, o que está por detrás do processo da espera é melhor. Logo, se você fica com o tumizawe, se tu sabe que coca com na banguanyani vangana sonu tumi. É por isso não tenha medo, deixa as pessoas se casarem. Porque quando chegar a vez do seu casamento, se tu sabe que coca banguanyani vanga chatanga. Porque você aguentou, você esperou o tempo de Deus, você suportou as dores, a humilhação, o que as pessoas falavam ao seu respeito. E mesmo assim, você manteve-se de pé. Isso revela a presença e fruto da pessoa do Espírito sobre as nossas vidas. Esperar não é uma aptidão que pode ser adquirida nos livros. É um dom que somos concedidos por Cristo, por intermédio do Espírito dele, é nós. Então precisamos com que o Espírito de Cristo domine-nos para que possamos nós aguentar e esperar. Porque sem o Espírito de Deus, vamos correr para nos relacionarmos com prostitutas. Tudo isso por não aguentarmos a seca produzida ou criada por Deus. O tempo de Deus sempre será o melhor. Em todas as áreas da sua vida. O tempo de Deus, repito, sempre será o melhor. O teu crescimento obedeceu um processo e um tempo. Você não nasceu com 0 anos e passou para 20, de dia para noite. Você precisou de dias para chegar a essa idade. Assim também é a promessa de Deus. Assim também são as bênçãos, o casamento. Assim também é a santidade. Tudo obedece um processo. Nós somos treinados dias por dias. Então, se ver alguém na qual você pode aprender com ele, aprenda. Muitos, quando o assunto
talvez são negócios. Quando recebe uma profecia de você deve fazer negócios, correm para fazer negócios. E se esquecem de aprender. Nem toda profecia que vem até assim, ela vem para concretizar-se agora ou hoje. Algumas coisas exigem tempo. Não falo isso somente como um leitor da palavra de Deus. Falo isso como alguém experiente na área. A mim, Deus me apareceu, fez uma promessa. Passou muito tempo. As mesmas promessas não se realizaram. Mas eu estou a colher algumas das promessas que Cristo me fez. E ainda estou à espera das outras. Que sei que terei-las, mas não num futuro tão já. Mas talvez num futuro distante. O tempo depende 100% de Deus. Ele pode te dizer o tempo da espera, assim como também ele pode ficar no silêncio. O que ele fez com José. Com José, Deus ele fez a promessa e depois manteve-se no silêncio. José foi vendido, foi injustiçado, foi chicoteado como escravo. Deus ele continuava no silêncio. Mas a promessa do Senhor continuava sobre ele. Então todo indivíduo que nasceu para fazer diferença, para ser diferente, carrega o espírito da persistência e esperança em si. Então, permita que todas as coisas moram, mas a esperança seja a última coisa a morrer em si. Enquanto estiver vivo, continue firme e crendo que Cristo ele vai cumprir com aquilo que ele te prometeu. Esse é o verdadeiro caminho. Esse é o caminho do amor e da santidade. Esse é o caminho em que Cristo preparou para nós. E Cristo, ele nos ensina isso com a sua própria vida. Ele esperou por 30 anos para realizar um ministério que iria lhe durar 3 anos. Quantas pessoas podem conseguir esperar 5 anos para receberem uma coisa que pode lhes durar 1 ano? São escassos. Nós estamos preocupados com o tempo. Nos esquecemos nós que o tempo não pertence a nós, mas ela pertence a Deus. O tempo de Deus sempre é o melhor. Alguns correram, tiveram filhos antes do tempo. Os mesmos filhos estão a viver uma vida de desgraça. Eles não vão conseguir sustentar os filhos, não vão conseguir alimentar devidamente aos filhos. Porque correram, viram que os outros já estavam a ser mais e acharam que era tempo delas também serem mais. Por essa razão, vive uma vida desgraçada. Nunca faça as coisas por causa dos outros, por causa dos terceiros, ou por causa daquilo que os nossos familiares, nossos amigos dizem, falam a nosso respeito. Às vezes, aqueles que aparecem para te dar conselhos estão possessos. É Satanás lhes usando para quebrarem o propósito ou para estragarem a sua vida. Então saiba quem você deve dar ouvidos e apegue-se a Cristo, porque somente Ele pode te revelar a verdadeira identidade das pessoas. Nem todo conselho que parece ser sábio e edificante vem para te edificar. As pessoas, às vezes, eles podem aparecer te dizerem que você já tem 25 anos. E as pessoas de 25 anos todas já estão no lar, ou as pessoas de 25 anos todas já têm uma esposa. E por que você não já tem? Significa que você já tem problemas. Não corra por causa desse conselho. Corra por ouvir a opinião de Cristo. Se a vontade de Deus é você morrer sem ter tido filho, amém. Que assim seja. O plano de Deus e o tempo de Deus sempre é o melhor. Se o plano e o propósito de Deus é você morrer sem nunca ter tido dinheiro ou emprego, ou morrer pobre, graças a Deus. Esse é o plano de Deus. Nós não vivemos para nós, mas vivemos para o propósito de Deus. Então, se nós não estamos disponíveis
para vivermos mediante a vontade de Deus, significa que nós estamos preparados para viver uma vida de santidade. Porque santidade é ouvir a voz de Deus e obedecê-la, independente das situações. Às vezes, a vontade de Deus, ou sempre a vontade de Deus, ela estará contra os seus desejos, seus planos e projetos. O tempo, o plano, o propósito de Deus sempre vai confrontar os seus objetivos e planos e ideias. O teu desejo talvez pode ser de estar na cidade e Deus vai desejar que você esteja no deserto. Você pode desejar estar no deserto e Deus vai desejar que você esteja na cidade. Diz a palavra dele que os meus planos são maiores que os vossos. E os meus pensamentos também, elas são superiores aos vossos pensamentos. Então, dê valor à palavra que Cristo ele colocou no seu coração. Dê valor ao tempo que Cristo ele estabeleceu para a sua vida. Não te movas mediante aquilo que os outros dizem, mediante aquilo que os outros acham. O tempo de Deus para a sua vida é melhor. E não te enganes. Nós não fomos feitos para vivermos a mesma vida ou cópia, réplica. Não. Nós fomos feitos para vivermos em tempos diferentes. Assim como também o ministério, ele existe para um determinado tempo. Então, se os outros ministérios estão a prosperar e o seu não está a prosperar, fique descansado. O importante, o que você precisa saber, é se Cristo ele continua sendo o Deus ou o Cristo daquela obra ou não. Se ele continua sendo o Cristo da obra, fique descansado. Continue a trabalhar. E deixa ele moldar. Deixa ele agir. Continuar a ser o Cristo da sua vida. E que esta mensagem possa vir para te fortalecer. E também para te conceder graça. E que possa elevar a sua vida. Conselho de um amigo ou do mestre. Procure estar perto de Cristo. Procure para uma igreja que Cristo está lá. Para que você possa ser ajudado. Porque às vezes podemos achar que é o tempo de Deus, enquanto são demônios. Então, para não cairmos nessa cilada ou nesse erro, precisamos nós de estar diante daqueles que ouvem a Cristo e que Cristo também ouve a eles. Que isso esteja em paralelo. Um indivíduo que ouve a Deus e Deus ouve a ele. Se você está nesse ministério, você está abençoado. Você está mais que abençoado. E que Cristo ele possa te abençoar. Templo do amor e santidade, ao Chico, o pregador.